Então vamos lá, gente. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Maicon, tá? Sou diretor de marketing do Grupo GS e nós vamos iniciar agora uma live junto com a Larissa Dias, da Casa Bela, onde nós vamos abordar a importância da higienização profissional dentro do campo de residências, né? Nessa época de Covid. Vamos só aguardar a Larissa entrar aqui e fazer a solicitação. Para quem já entrou, disse se o áudio tá bom, tá legal, dá um joinha. Vamos interagir aí enquanto a gente está aguardando a Larissa. O áudio tá chegando legal para vocês? Show! A gente fez alguns testezinhos agora à tarde, estamos com um probleminha de delay, tá? Mas é normal para todo mundo. Vamos aguardar a Larissa. A Larissa ainda não entrou. Só para avisar, tá, gente? Eu vou desativar o bate-papo durante a conversa com a Larissa. Minutinhos finais a gente vai abrir para quem tiver perguntas, quem tiver algumas dúvidas, a gente vai abrir o bate-papo. Ok? Lembrando também que pós essa live, para quem perdeu, a gente vai subir para o nosso novo canal no YouTube, tá? Então, após terminar aqui, 10 minutinhos a gente já sobe para o nosso canal, procura lá no YouTube, Grupo GS Curitiba. Oh, bem-vinda, Larissa! Tava Agora difícil aqui, né? acontece. Aquilo que eu falei para ti aquele dia, acontece. A primeira é sempre assim, a gente vai se adaptando. Larissa Dias, empresária, proprietária da Casa Bela, minha grande amiga, conheço já há um bom tempo, né, Larissa? Sim, Michael, sim. E aquela coisa, né, que a gente sempre fala, tempo de Covid, né, um tempo que para alguns é um tempinho aí de, vamos dizer assim, um pouco mais de recessão, para outros uma boa oportunidade de negócios, mas nada melhor do que trazer uma especialista para falar a importância de uma higienização profissional nessa época de Covid, né? A Casa Bela, que já tem alguns anos de experiência dentro do mercado de Curitiba. A primeira questão, Larissa, que eu queria levantar com você também como empresária, como é que você enxerga esse cenário que a gente está passando? Sim. Michael, em primeiro lugar, agradeço. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade, o convite do Grupo GS, pela oportunidade de estar participando aqui dessa live com vocês. Michael, respondendo a tua primeira pergunta, você está me escutando bem, Michael? Tô escutando, Tá? tranquilo. Bom, como que a gente enxerga esse mercado de limpeza profissional em época de pandemia, né? No primeiro momento, o mercado parou completamente. Pouco a pouco, as famílias estavam em quarentena. Pouco a pouco, o mercado foi retornando. Porque o que aconteceu? As famílias estavam em casa e foram percebendo que a higiene e a limpeza é sinônimo de saúde. Então, Sim. isso foi percebido pelas famílias que pouco a pouco foram nos chamando novamente para dar continuidade aos atendimentos. Está sendo um momento muito desafiador, porque ao mesmo tempo que nós estamos priorizando os cuidados para preservar a saúde dos nossos clientes, nós também temos que preservar a saúde da nossa equipe, né, que vai até as casas. Claro. E fazem essa limpeza residencial. Michael, não sei se não seria interessante eu falar um pouquinho só da Casa Bela, como a gente atua, até para as pessoas linkarem mais o que você acha nesse primeiro momento.
Deixa eu só te pedir um favor, coloca teu celular de pé, porque você tá parecendo deitada para todo mundo. Tá. Deixa eu tirar esse fone de ouvido, eu acho que vai ser melhor. Você está me escutando bem, né? Eu tô escutando bem. Tá, perfeito. Aí, agora é legal. É importante falar do trabalho porque, assim, hoje a gente entende que não só o mercado, mas também as pessoas elas estão muito receosas por ser uma doença muito nova. Né? Ninguém tem assim aquela segurança, até se sair uma vacina, alguma coisa, todo mundo ainda vai permanecer nesse caos. Se antes a gente, para receber uma pessoa em casa, às vezes a gente já ficava meio receoso, imagina receber uma equipe para fazer uma higienização, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, Maico, se me permite, eu gostaria de apresentar um pouquinho o nosso trabalho, né? A Casa Bela hoje é uma prestadora de serviços residencial. Nós vamos até a casa do cliente e fazemos uma limpeza através de equipes. São formatos de equipes. São 3 profissionais que atuam nessa limpeza. O que nós fornecemos hoje? Hoje a gente fornece as profissionais, que é a mão de obra. Fornecemos todos os produtos de limpeza específicos para cada utilização. Fornecemos todos os produtos e utensílios para limpeza. O aspirador de pó. O cliente não se preocupa, Michael, com absolutamente nada. A única coisa que o cliente tem que disponibilizar é o espaço a ser limpo. O nosso período de atendimento é por períodos, né? São 3 horas com 3 profissionais. Então, equivale a 3 horas de permanência no local, mas equivale a gente estar entregando para o cliente 9 horas de limpeza, né? Somente com 3 horas de permanência. Então, linkando um pouquinho lá com a primeira pergunta que o Michael me fez, realmente... Se a pessoa evita de ter uma diarista ou uma mensalista em casa, em épocas de quarentena, é um grande desafio receber uma equipe com 3 profissionais em casa, né? Sim. Então, o que nós fizemos? A gente priorizou o cuidado com a segurança tanto dos nossos clientes como da equipe que estará atuando. Antes do retorno às atividades, a Casa Bela teve um período também que fez a quarentena. Antes do retorno às atividades, nós pesquisamos e testamos alternativas para evitar o contágio das equipes, tá? Toda essa chegada da equipe, o que nós íamos inserir de procedimentos e tudo. E, ao mesmo tempo, a gente teve que ter um cuidado muito especial, porque... A equipe tem toda uma agilidade, uma mobilidade. O fato de estar em atividade, a operação da Casa Bela, ela aquece o corpo, né? Porque quando você vai se movimentar para fazer o trabalho doméstico, você acaba aquecendo o corpo. Então, nós tivemos que ter todo esse cuidado para inserir equipamentos de proteção individual, que a equipe também, ao mesmo tempo, pudesse desenvolver o trabalho, né? Diferente, eu não poderia colocar um face shield, que é aquele visor transparente de acetato e tal, porque a equipe ela não pode se sentir praticamente com uma roupa de astronauta, né? Vamos dizer assim. Ela tem que estar confortável para desenvolver atividades, né? Então, como que a gente enxergou esse mercado? A gente inseriu as máscaras, alguns procedimentos a Casa Bela já tinha, que é a utilização de produtos profissionais, alguns produtos até de uso hospitalar, nós já utilizávamos antes de Covid, né? Sim. Que é toda a linha de produtos profissionais. E a nossa equipe é uniformizada, inserimos as máscaras, a equipe já utilizava luvas de proteção, que faz parte de um EPI, e também a gente tem toda aquela higienização dos sapatos ao entrar na casa do cliente, né? Também durante as atividades, a equipe hoje, antes ela trabalhava no mesmo espaço,
Por exemplo, estava limpando áreas sociais, sala de estar e sala de estar e jantar. Hoje a equipe está se dividindo, mantendo os ambientes mais arejados da casa. Os próprios clientes, eles estão optando por deixar a casa nesse período que a equipe está, para evitar também o contágio clientes e equipe, né? Então, Sim. basicamente, é assim que eu estou enxergando hoje o cenário, e nós já retomamos as atividades e com esse olhar, né? Um olhar bem mais assim rigoroso com relação a evitar qualquer tipo de contágio, tanto para os clientes quanto para a equipe. Mesmo porque a gente está falando de uma higienização, né? A higiene ela é bem diferente de uma diarista. Uma diarista, ela vai, vamos dizer assim, ela vai fazer uma limpeza mais superficial, né? Ela não vai entrar numa questão de realmente uma higienização da casa, porque eu sei que a Casa Bela hoje ela utiliza produtos de cunho profissional que é da Sparta. Então hoje a gente consegue entregar para o cliente uma higienização completa, limpeza e mais uma desinfecção, que é o que hoje todo mundo procura, né? Porque hoje o que acontece, como está todo mundo muito fechado dentro de casa, né? Todo mundo acha que sabe fazer limpeza, mas não é bem assim, né? Quais são assim os diferenciais que a Casa Bela hoje oferece para dentro dos seus clientes? Então, eu acredito assim que hoje o grande diferencial é que a Casa Bela tem. Nós entendemos que o combate hoje, por exemplo, ao coronavírus em específico, nosso diferencial, né? A gente entende que o combate ao coronavírus é entregar ao cliente uma higiene do ambiente e uma limpeza com uma certa regularidade, periodicidade, ou seja, mais limpeza, mais produtos profissionais, mais atenção a detalhes, trincos, superfícies, atender para todo, né, como eu já falei, esse cuidado com a equipe, para a equipe também não levar o vírus, para a equipe não pegar o vírus do cliente, né? Então, esse olhar assim de uma forma geral. E o que é Casa Bela, qual é o nosso diferencial? É que hoje nós entregamos um trabalho que basicamente é um mercado hoje totalmente amador nesse segmento de limpeza residencial, né? E nós entregamos esse diferencial, né? Equipes uniformizadas, com sapatos higienizados, luvas, máscaras, esse cuidado por manter os ambientes arejados, produtos profissionais, como você falou, alguns até para uso hospitalar, né? Então... a gente até conversou essa semana, você falou também que adquiriu bastante a questão de equipamentos, né, para poder te auxiliar, porque, né, vamos dizer assim, né, nessa época a gente tem que tentar fazer o menos manual possível, tentar automatizar e às vezes chegar onde a mão humana não consegue entrar para poder fazer uma higienização, né? Então, fala um pouquinho dessa questão de como a Casa Bela ela se automatizou, ela se profissionalizou com essa questão de equipamentos. Michael, eu vou te ser bem sincera, essa é uma pergunta que eu gostaria de ser bem transparente. Hoje, o mercado residencial, ele nos oferece para o mercado residencial, diferente de uma limpeza de um shopping, que é a comercial, né? Grandes áreas e tudo. Então, pouco existe ainda nesse mercado, vamos dizer assim, aparatos que sejam bons, que funcionem, né? Por exemplo, um exemplo disso a gente sabe que é aquele aspirador, né, o robô, que ele higieniza, limpa, aspira o pó do ambiente. A gente sabe que é um produto hoje que muitas pessoas já estão adquirindo, mas que também muitos dos meus clientes que têm esse equipamento, eles dizem que são para grandes áreas, não é todo apartamento, não pode ter tanto obstáculo, né? Então, assim, hoje eu tenho ainda muitos empecilhos ainda nessa área, ou vamos dizer, nem todos os equipamentos hoje que estão disponíveis no mercado, como limpeza profissional e comercial, eu consigo utilizar na casa dos clientes. Mas, basicamente, o que hoje nós utilizamos, que
eu acredito que não seria um equipamento, mas que algo que faz toda a diferença, são produtos profissionais. Sim. Panos. Nossos panos são aqueles panos de microfibra. Falando agora na questão estética da casa, na hora da limpeza de vidros. É um produto já, o pano é um produto, acaba entrando como um produto finalizador, né? Eu não preciso, às vezes, usando um bom pano de microfibra, eu não preciso usar um excelente produto no vidro, entende? Então, é muito focado nisso. A limpeza residencial não tem segredo, Maico. É força de trabalho, é foco, né? Às vezes tem áreas que nós temos que colocar um pouquinho mais de força de trabalho, algumas áreas menos. É o aspirador de pó, né? Para aspirar o pó do ambiente, os mops, os panos hoje de microfibra que contam muito a favor. Eu tenho na minha linha de produtos, eu tenho quase 15 produtos hoje de limpeza. Alguns produtos que são para limpeza imediata, depois finalizadores. Então, isso faz toda a diferença. Eu utilizo hoje produtos específicos para cada utilização, né? Uhum. Então, isso é muito interessante. E também aparatos de limpeza de vidros. Hoje, muitas casas que nós atendemos, elas contam com aqueles pé direito alto. Então, hoje nós temos aqueles extensores na limpeza, combinados de vidros, né? Então, tudo isso são utensílios que facilitam muito a nossa atividade, né? E além de facilitar, ele agiliza, né, essa questão. Hoje você fala que hoje você consegue entregar com 3 pessoas 9 horas de trabalho, né? Perfeito, Seria. perfeito. Uhum. Elas, a equipe, as profissionais, elas têm toda uma harmonia já de trabalho. E como a gente começa a atender clientes com uma certa periodicidade, nós trabalhamos com a seleção de atividades que são feitas na casa. E aquele cliente que tem um programa semanal com a Casa Bela, ou quinzenal, ou mensal, a gente vai fazendo um rodízio de atividades, de forma que a casa inteira vai ficando limpa, né? Nós temos todo o rodízio de interruptor, rodapés, sacada, vidros de uma fachada da casa que não precisa ser limpo toda semana, porque as condições climáticas ali não tem necessidade, mantém os vidros limpos. Então, assim, a gente vai fazendo o rodízio de atividades. Isso é uma coisa que eu vou te perguntar. Como é que hoje a Casa Bela, né, mudou-se o jeito de fazer a limpeza, mudou-se a higienização, a gente precisa ter uma periodicidade maior, né? Até aquela questão que você falou de limpeza de maçaneta, de interruptor, que é onde muito tem contato, né? O que isso mudou dentro do cenário para vocês? A gente está mais, eu acredito que a gente está mais atento aos detalhes, né? Mesmo porque nós temos casas, residências, que a gente vê que os clientes estão muito mais, enfim, de uma forma geral, tem clientes que estão muito mais focados nisso e não estavam, né, um tempo atrás, e agora perceberam essa mudança, né? Então, os clientes, nós estamos focando mais quando a gente percebe, de uma forma geral, nós temos um escopo de trabalho, que o escopo nada mais é do que um elenco de atividades que a gente vai desenvolver naquele dia, naquela casa, né? Uhum. E nesse elenco de atividades, já está inserido trincos, superfícies, né? Todo esse cuidado com esses possíveis pontos da casa que a pessoa pode se contaminar, né? E contaminar mais pessoas também, né? Tá. Mas é claro, Larissa, né, Maico, que isso também não é um trabalho só da Casa Bela. A Casa Bela entra na casa e desenvolve o trabalho. Mas sim, a partir do momento que a pessoa chega da rua, a pessoa também tem que ter aqueles cuidados, né? lógico. Eu até criei um post ali, né? Os cuidados na hora de chegar em casa, o post na página ali da Casa Bela, né?
Você sabe que aqui na minha casa, uma das coisas que a gente já fazia bem antes do Covid é entrar e retirar os sapatos, né? Porque a Uhum. gente sabe que traz uma grande sujidade, isso vai para o piso, dependendo do piso que você tem, você pode acabar danificando. Então, isso já era um conceito que nós tínhamos aqui. Outra, a questão da desinfecção de tudo que se entra em casa, de parte de compras, porque você não sabe por onde passou, quem é que repôs aquilo, aonde aquilo estava. Então, assim, quem trabalha já com higienização, vamos dizer assim, que meio que tem uma neura na hora de cuidar da casa. A gente É, sabe que 90% não é assim. E naquelas casas, porque hoje a gente vê um grande crescimento também do mercado pet, né? Muita gente tem cachorrinho, tem gatinho, tem coelhinho dentro da casa. E nas casas onde tem os pets, como é que fica o trabalho quando você tem o pet dentro da casa? o trabalho em casas, né, que tem animais, é um trabalho, a gente diz assim, tem um nível de sujidade um pouco mais elevado, né? Vamos dizer, a sujidade, além do normal da sujidade que nós temos numa casa que não tem pet, a casa com pet, ela apresenta, né, um nível de sujidade bem maior, né? Sim, O que seria interessante, que a gente sempre fala para os nossos clientes, que muitos deles estão adquirindo o robô, né, o aspirador robô, é bem assim, ele é bem útil, porque daí não precisa, às vezes a gente tem casas que a gente vai toda semana. O cliente consegue manter essa aspiração, pelo menos de pelos, né? A gente sabe também que depende da raça, do bichinho, né? Solta mais pelo, solta menos pelo, né? Mas seria interessante o cliente, quando a Casabella não vai, naqueles dias que não tem a limpeza habitual, o cliente manter uma certa higiene, porque a gente sabe, é sabido, né? Que o combate ao coronavírus hoje é muito importante a gente manter a limpeza, né? E higiene, isso é básico, né? Isso é muito importante, né? Eu digo tanto a saúde, para a saúde física e também manter a saúde emocional, né? Uma coisa muito importante nos dias de hoje. sim. Então, Uma pergunta que eu recebi aqui é a questão, por exemplo, de colchão e travesseiros. Tá? uhum, A gente sabe que muitas vezes o pessoal entra em casa, não toma banho, uhum, adaptado, ou vai para o colchão ou vai para o sofá. A casa uhum. dela hoje, como é que ela faz a higienização dessas superfícies? Desses móveis e superfícies. Michael, voltando um pouquinho, a Casabella faz a limpeza residencial, né? Que é a Uhum, limpeza que é uma limpeza assim, que entra a equipe e ela faz a limpeza de banheiro, aspirar pó, tirar pó de móveis, passar pano no chão, limpeza de sacadas, vidros, esquadrias, cozinha, área de serviço. Esse é o elenco de atividades que a Casabella faz. Aí eu tenho parceiros da Casabella que eu indico para fazer a limpeza. Por exemplo, a gente vai num cliente, o cliente, ótimo, limpa a minha sala de visitas, e você já teria como tirar esse tapete, encomendar alguém para, né, pedir para uma lavanderia vir buscar. A Casabella tem uma lavanderia parceira que eu aciono para buscar o tapete após a limpeza, né? A gente já enrola, já limpa o ambiente, a lavanderia vai, retira o tapete e depois, na outra semana, a Casabella repõe ou o cliente mesmo repõe. E a questão de sofás e colchões, está muito procurado esse tipo de limpeza hoje, né? Até para a questão mesmo de higiene e eu tenho também um parceiro da Casabella, tá? Não é a Casabella em si que faz esse trabalho. E uhum. muitas vezes os clientes, por ter já confiança no trabalho da Casabella, pede para a gente solicitar o serviço no momento que a equipe está limpando. Então, a gente já fez muitos trabalhos com esse parceiro de sofás e colchões. No momento que a equipe está atuando, ele já faz essa higienização. E o resultado, Michael, é muito bom. Realmente transforma o ar do ambiente, sabe? É, É,
Bem interessante o resultado. Uma casa bem limpa, bem higienizada, dá outro ar, né? Você entra mais contente em casa. Mas pegando o nosso ponto principal, o nosso tema principal, para você, Larissa, qual é a importância hoje de se fazer uma higienização profissional dentro das residências? Super importante, super importante. Acho que o que eu percebo, Maico, muito hoje é que os clientes estão, principalmente, tendo ambientes os que têm condições e que estão optando por isso, tem famílias maiores, né? Ou de 2 a 3 filhos, crianças pequenas, optam por uma casa maior, espaços, né? Quando eu falo espaços maiores, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, né? Então, as pessoas, assim, gostam muito do nosso trabalho, porque ambientes maiores, para se manter a limpeza, não é uma tarefa fácil mesmo. Precisa realmente de uma equipe. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão querendo menos pessoas em casa, né? As pessoas estão cortando esses vínculos, porque a gente sabe que mão de obra hoje realmente é um custo que realmente alto, né? Brasil também a gente está caminhando para cada vez mais evitar, né, a mão de obra. Então, eu acredito assim que o nosso formato de trabalho ele está sendo bem interessante para essas casas, né, com espaços maiores, que só tem equipe 3 horas e que depois não tem mais, né? É claro, um detalhe só, Michael, para as pessoas entenderem. Espaços maiores requerem mais horas de limpeza. Então, a Casa Bela tem a possibilidade de fechar períodos duplos, né? Tem horas que eu fico 6 horas com a equipe na casa do cliente, tá? Então, assim, acho super importante e vejo cada dia mais. Eu sou uma pessoa, sou até suspeita para falar, mas eu sou apaixonada por limpeza. Acho que uma coisa... Eu hoje moro num apartamento de 70 metros quadrados. Uma coisa é você manter uma limpeza de um apartamento pequeno. E outra coisa é você manter uma limpeza de uma casa de 600 metros quadrados, 700 metros quadrados, né? Assim, Então, aí precisa de um bom planejamento, né? Mesmo porque você não consegue fazer tudo de uma vez só. Hoje, quando a gente fala de higienização, ela tem que ser uma higienização total, que é teto, parede, piso, aquelas áreas onde o pessoal acha que não tem sujidade, né? Eu vejo muito, às vezes, em visita, o pessoal fala assim, não, mas aqui o pessoal, ele faz uma limpeza completa. Você passa a mão por cima de armário, tá cheio de poeira. Você passa a mão por cima de porta, tá cheio de poeira. Então, às vezes, são alguns detalhezinhos ali que é onde o perigo mora, né? O vírus, eu costumo falar assim, que o vírus, ele gosta de morar onde a gente não vê, onde é escuro, onde é úmido, onde é quente, é ali que ele gosta de ficar, que é geralmente onde a gente não faz a limpeza, né? Quando a gente fala de uma limpeza, né? Eu não gosto muito desse termo, mas o pessoal fala assim, eu faço muito faxina, né? Eu gosto de fazer faxina em casa. Cara, faxina não é uma limpeza profissional, né? Faxina é coisa mais ou menos que a gente faz no final de semana, ali, como diriam os mais antigos, por onde o padre passa. Né? Exatamente. Entra naquela questão, o pessoal não usa EPI, às vezes acaba misturando produto, usa produto de forma incorreta. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mercado, ele tá, como a gente falou lá no início da nossa conversa, né, o mercado está muito balançado, poucas informações, às vezes algumas informações errôneas, tem muita gente que se aproveita para vender produto para falar sobre isso, né, e às vezes o produto, ele realmente não é um produto que vá higienizar a sua casa, vai deixar a sua casa com segurança, e tudo que a gente busca hoje é segurança, né? Hoje, quando a gente entra em casa, a gente quer que o ambiente realmente esteja seguro, né? Seja para nós, seja para os nossos filhos, para os nossos pets, enfim, né? Sim. Michael, você até tocou num ponto que eu acho bem importante. Também tem que tomar muito cuidado a questão hoje de mistura de produtos, né? Tem gente que acha que pode misturar produtos. A gente sabe que tem produtos que são altamente tóxicos, que a hora que mistura, ele acaba
tendo os gases, e isso é totalmente prejudicial à pessoa. Então, assim, volto a dizer, a limpeza, ela parece uma coisa simples, mas ela não é, né? Ela é uma coisa que a hora que você olha com olhos profissionais e que você vai fazer isso com tomando uma linha e uma postura profissional, ela é muito complexa mesmo. Tem produtos que você não pode misturar. Outra coisa que eu percebo, eu já tenho 4 anos de empresa, a Casabella já está no mercado desde 2016, e eu percebo que o que faz a diferença na limpeza, os produtos contam muito, mas é a periodicidade da limpeza, a frequência da limpeza. Você não precisa utilizar, às vezes, produtos muito abrasivos, você consegue manter os teus materiais em condições, azulejos de banheiro, não precisa você usar um super cloro. Se você fizer a limpeza regular, o azulejo não vai juntar mofo, né? Então, assim, é a periodicidade da limpeza que conta. E procurar uma profissional, uma empresa especializada. Eu diria, a pessoa que mora sozinha ou que mora sozinha e que consegue manter uma organização da casa, uma limpeza, nos chamando de 15 em 15 dias. Hoje eu tenho produtos profissionais que eu consigo até segurar a limpeza da casa por mais tempo, né? A gente usa produtos que a gente consegue, a gente vê na hora da limpeza do box, a gente vê que são produtos que mantêm a limpeza por mais tempo, né? Então, é bem... E, claro, aquela limpeza de conservação e manutenção, as pessoas mesmo podem fazer, né? Sem dúvida. Eu acho que você falou a palavra-chave agora que a gente sempre trata, a manutenção, né? Sim. Eu acho importante ressaltar isso, porque quando a gente fala em manutenção, é o que vai manter. Não adianta, a gente brinca em treinamento e em palestras que não adianta você comprar um carro extremamente esportivo, caríssimo, se você não faz manutenção desse carro. Com o tempo, ele vai se degradando. Então, eu acho que a palavra-chave que a gente tem que pegar disso é manutenção. Né? É realmente fazer a manutenção da casa e saber como fazer a manutenção. Eu recebi uma pergunta aqui, que é aqui, ó. É possível fazer a impermeabilização dos tecidos como forma de proteção da superfície? Eu acho que a Casabella não faz a impermeabilização, mas deve ter ali muitas superfícies que estão impermeabilizados. Né? Sim, sim. Então, de sofás, assim, eu não sou uma expert em sofá, né? Mas eu escuto muito o meu parceiro falar. Sim, é muito válido fazer a impermeabilização, mas seria bem interessante fazer uma limpeza e depois a impermeabilização, né? Primeiro limpa e depois faz a impermeabilização. Ou se não, quando o sofá é novo, né? Isso é bem importante, que daí você mantém. Mas assim, a impermeabilização, ela evita manchas e tal, mas não nada, ou seja, você tem que manter boas condições de utilização do sofá, né? Porque senão, se você for derramar, ele não chega a penetrar, né? É isso que a gente vê no mercado. Ele não chega a penetrar na hora que você derrama um líquido e tal, né? Mas você tem que manter os mesmos cuidados, porque, aliás, o sofá você vai, né, manter o tecido do sofá por um tempo na sua casa, né? Então, você não vai trocar toda hora, né? Ou se você tem criança, utilizar uma capa, né, e tudo. Então... Maravilha. Larissa, agradeço o seu tempo. Obrigada. Agradeço por ter aceitado o convite de estar participando dessa live aqui conosco. Se alguém tiver alguma pergunta, manda. Larissa está aqui para poder esclarecer. Vamos ver se o pessoal aqui está animado, se alguém tem dúvidas para fazer. Ó, a Carolina mandou aqui, ó, a Casabella é top, a equipe arrasa. Carolina é tua parceira também, né? A Carolina a Carol. Então, a Casabella, aproveitando, né, além de parceiros de higienização e impermeabilização, eu tenho uma pessoa também que faz paisagismo para a Casabella, jardinagem e paisagismo, e a Carolina organiza
é a nossa parceira da organização. Então, a Casa Bela tem uma versão que a Casa Bela limpa e organiza. Então, a Carol vai até o local, faz um orçamento de organização. A gente já tem trabalhos realizados de closet, de cozinhas gourmet. Ela faz toda essa organização do espaço. E a Casa Bela está junto, passa esponjinha nos armários por dentro, pano de microfibra, fazemos finalização com álcool 70, fica tudo higienizado. Então, é bem bacana aí a nossa parceria também com a Carol. Maravilha. Obrigada, Carol, por estar nos prestigiando também. Larissa, agradeço o seu tempo. Obrigada, Michael. Obrigada. Deixe seus contatos para quem precisa, tá? Mesmo porque essa live daqui a pouco ela também vai subir para o nosso YouTube, então ela vai ficar disponível para quem precisar. Precisamos da Casa Bela, onde é que encontramos? Tá. Então, o meu telefone, meu celular, né, para contato direto é 41 99 616 9406. E daí temos o Casa Bela Limpa, que é o Instagram, e o Facebook Casa Bela Limpa também. Tá? Maravilha. Michael, uma última coisinha. A Casa Bela sempre procura ouvir os seus clientes. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque nós não podemos esquecer que hoje uma limpeza residencial, você está entrando dentro da casa da pessoa. Então, é na intimidade da pessoa. Então, a Casa Bela escuta muito o que os nossos clientes têm a dizer. E isso eu acho que está fazendo toda a diferença da Casa Bela no mercado. Maravilha. Larissa, mais uma vez, muito obrigado. Esperamos que toda essa pandemia, toda essa crise logo passe, para que você vá lá nos visitar, tomar um café conosco. Tá ótimo, Michael. Um abraço e obrigada aí pela oportunidade da gente estar fazendo essa live juntos. Espero que seja a primeira de muitas. Vai ser a primeira de muitas, Larissa. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agradeço a presença de vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, não peguei o contato da Larissa, não consigo falar com ela, gente, eu preciso contratar a Larissa. Entre em contato dos nossos canais aqui, que a gente tem também toda a parceria com ela, a gente passa os contatos, a gente vai se trabalhando. Por hoje é só, agradeço a presença de todo mundo e até a próxima. Valeu!